Bom Começar. dia. Dá para a gente já começar, né, Paulo? Tá. Então eu vou te fazer a pergunta, tá bom? Tudo bem? Bom dia quem está entrando. Cristina Gonçalves. Eu não tô vendo o pessoal do Facebook, está preparando o Facebook, vamos ver se hoje dá certo. Eu aguardo um pouco? Acho que a gente podia ir começando, viu, Cláudio? Se der certo. Tá, tá bom. Walter, hoje eu queria conversar com você sobre alimentação e Covid, né? Eu tenho curiosidade, assim, no pré, né? Como a gente pode usar a alimentação como uma prevenção e também quando a pessoa contrai a Covid, se tem algumas recomendações. Importante a gente falar de alimentação, porque normalmente a gente só escuta falar de medicamento. E nós temos uma noção de senso comum, que é muito importante a alimentação, mas às vezes não falta os médicos enfatizarem o tamanho da importância da nutrição, né? Então, não basta ter o alimento, tem que ter uma coisa chamada nutrição, né? A nutrição é quando o corpo consegue utilizar aqueles elementos que existem nos alimentos. Por isso que existe um alimento apropriado para cada fase de doença. Se a gente não orienta a alimentação, o paciente normalmente não vai se nutrir, não vai ter respostas boas do seu sistema de defesa, não vai ter energia suficiente para movimentar todo esse sistema no sentido da defesa. Há um gasto energético, né? E há um gasto material também, porque esse sistema é feito de anticorpos, de células de defesa, que basicamente são proteínas. Então, que é o mais difícil do corpo construir é a proteína, que dá a estrutura, né? Então, é muito sério o que está acontecendo em relação a essa doença do Covid, né? Porque ainda está muito inicial os estudos, então a gente não sabe, tem que usar observação daquilo que a gente já conhece, mas há um certo biotipo que está sendo mais atingido se a gente vai nos casos mais graves, porque ele pega a população geral, mas algumas pessoas jogam lá na UTI. Então, eu tive poucas oportunidades de frequentar a UTI, mas nas oportunidades que eu tive, eu fiquei muito atento a esse biotipo, né? Porque o homeopata, ele tenta observar tudo na pessoa. E a constituição física, que dá o tal do biotipo, indica muito para a gente de como vai funcionar aquele organismo e aonde são os pontos mais deficitários. Então, não são só as pessoas mais velhas. Existem pessoas de adultos não na faixa de risco, mas com o mesmo biotipo que estão sofrendo muito. Então, qual é esse biotipo? Então, normalmente, pessoas que estão acima do peso. É aquela pessoa que parece forte, mas quando você vai ver, na verdade, ela está gorda. Mas não aquele gordo saudável. É aquele gordo sem energia, né? Se a gente pudesse ver o tipo de gordura da pessoa, a gente veria que é uma gordura desvitalizada. O que é uma gordura desvitalizada? Ali não tem as vitaminas que normalmente se armazenam nas gorduras, que são as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K. Então dá uma coisa chamada distrofia. O que acontece? A pessoa, em linhas gerais, tem mais água no corpo. Ela está inchada. E às vezes a pessoa que está um pouco acima do peso tem essa sensação, né? Que de um dia para o outro incha. E a roupa não cabe direito. Mas você vai ver, não está com aquele inchaço clássico que desce para as pernas, né? Que deixa o pé ou a perna inchada, o tornozelo inchado. Não.
é o corpo todo retendo água. Isso daí está indicando um mau metabolismo, porque é o metabolismo energético que produz a água interna do organismo, que é a água da respiração celular. Então, nós estamos vendo que são pessoas que estão com uma deficiência nutricional, hiponutridas nos elementos essenciais e com outras coisas exageradas que estão retendo através da gordura. Então, a maior manutenção para eu não pegar a doença, o vírus, é eu ter um bom sistema de defesa. Então, de cara, a gente já mudar hábitos e se preparar para situações que vão chegar, porque o vírus ele vai continuar entre nós durante muito tempo, assim com uma atuação muito forte, né? Então, é muito importante que eu olhe a alimentação e, no caso de quem ficou doente, mais ainda. Porque se eu fiquei doente, é porque as minhas defesas foram rompidas. Então, muito facilmente eu posso ter um problema nutricional junto. Pode ser desde mínimo até grave. E muitas vezes o que está faltando? Esses elementos essenciais, que são as vitaminas, ou um equilíbrio entre os nutrientes, né? Como é que a gente alcança esse equilíbrio, né? Então, no indivíduo saudável, ele quase que se autorregula, porque ele sabe escolher as coisas que o corpo dele pede. E ele também sabe preparar aquilo que ele necessita, porque o preparo pode estragar os alimentos. Então, todo mundo já deve ter ouvido que a verdadeira farmácia está lá na feira. Então, um primeiro princípio pode ser menos supermercado, mais feira. Depois que eu já estou com muito pouco produto industrializado e muita coisa in natura, eu busco os alimentos de maior qualidade, que são os orgânicos. Então, os orgânicos são mais caros, então a gente tem que comprar com cuidado, né? E comprar os alimentos da época. E, de preferência, alimentos produzidos num raio assim de uns 300 quilômetros que a gente vive, num microsistema. 300 quilômetros eu estou esticando bastante aqui. Hoje é quase impossível você comprar um alimento produzido no próprio lugar aqui em São Paulo. Que aqui, pelo menos, antigamente existia uma coisa chamada cinturão verde. Então as verduras vinham aqui da região de Cotia. E hoje em dia é só condomínio em Cotia, ninguém mais produz nada lá. Então o alimento está vindo de mais longe, mais do que 50 quilômetros, está vindo de 100, 200, 300 quilômetros. E às vezes vem alimento até do estrangeiro. Ou alimento que vem lá do largo do Rio São Francisco, que é um lugar de grande produção, de Minas Gerais, do sul do país. Esse é o mundo globalizado. Então a gente tem que fazer um estudo do que eu vou comer, dando uma preferência, tem que ter princípios, né? Uma preferência para aquilo que está perto, uma preferência para aquilo que é produzido de forma orgânica, uma preferência para o alimento in natura, né? E uma preferência para o alimento da época. Se eu seguir isso aí, eu já estou fazendo uma coisa muito boa. Depois, a culinária. A culinária é o jeito que eu preparo para aproveitar o alimento. Então, às vezes, a gente desperdiça os talos, desperdiça as folhas, desperdiça raízes, tira a casca do alimento e é ali na casca que está o maior nutriente. Então, eu tenho que ter um pouco de uma sabedoria, que é de ir preparar um alimento gostoso também, porque não adianta eu preparar um alimento correto, sob o ponto de vista técnico, e ele não ser saboroso, né? Porque a gente não se alimenta só de proteína, gordura e carboidrato. A gente se alimenta com gosto, cor, cheiro, sabor, né? Então a gente procura
com a culinária, atenuar os alimentos, que todos os alimentos têm poder medicamentoso, então eles vão ser atenuados através das técnicas culinárias, cortando, refogando, assando, cozinhando, né? A gente atenua o medicamento e depois acrescentamos os temperos, que são especiais, muito especiais, que os temperos estimulam o nosso sistema imunitário. Então aí a gente pode usar a culinária como uma forma de manter a saúde, de aumentar a nossa imunidade, colocando alimentos que a gente sabe que aumentam a imunidade, né? Colocando temperos que estimulam o nosso sistema de defesa, né? Então ficou muito na moda agora o pessoal usar a cúrcuma, né? Ou então falar assim, não, temos que usar inhame, porque o inhame aumenta o sistema de defesa. Então tem alguns alimentos que vão ficando famosos assim, né? Porque eles têm mais propriedade. A gente sabe que estimulam realmente o sistema de defesa, como é o caso da canela, por exemplo, né? Mas todos os temperos normalmente são já esses estimulantes, tá? Então é muito importante eu usar isso com uma certa sabedoria, mas também usar isso com meus instintos. O meu corpo pode pedir, se eu estiver bem saudável. E se eu estiver doente? Que a tua pergunta é ir no Covid daí, né? O que acontece lá no Covid? Bom, quando eu estou doente, eu tenho que aliviar o meu sistema digestivo. Então, eu não posso comer como eu como normalmente, né? As principais substâncias agressivas para o corpo são proteínas. Então, normalmente eu tenho que aliviar o sistema das proteínas, principalmente de origem animal. Então, eu vou evitar carne, ovo, leite, né? Vou usar os alimentos mais atenuados, mais cozidos, mais refogados, né? Vou evitar os extremos. Eu evitei as carnes, então eu evito os doces, que são extremos, né? Para quem quiser estudar mais o que são esses extremos, tem que entrar um pouquinho na teoria do Yin e do Yang, né? Conforme estudou a macrobiótica dos alimentos. Então, o alimento tem uma microbiota, que é o que ele atua dentro do corpo, e uma macrobiota, que é uma relação nossa com o meio. Então, a macrobiótica, ela olha isso, de acordo com o clima, de acordo com a época do ano, de acordo com a idade, de acordo com o trabalho. Então, é uma ciência, é uma arte, uma ciência em si, a alimentação, e muito importante para preservar a saúde, né? E a gente saber usar a culinária é quase que eu vou manter a todo momento a minha saúde e vou curar as doenças, porque se eu vou aliviando o meu organismo nessas fases mais críticas, né, eu vou conseguindo com que ele preserve suas energias e se volte para o tratamento da doença. Então, para a produção dos anticorpos, ele vai desviar a produção de proteína para a produção de anticorpos. As células vão se desviar do sistema digestivo, né? Porque o sistema digestivo normalmente é onde entram as coisas estranhas, né? Onde eu ponho para dentro do meu corpo substâncias estranhas. Então, o que acontece? As substâncias estranhas promovem reação. Então, o sistema de defesa nosso sempre fica fechado quando a gente se alimenta. E a gente precisa ele agindo aonde? Contra o vírus. Então, eu tenho que liberar essas células. Então, normalmente quem fica muito doente não quer nem saber de comer. Come pouquinho, quer comidinha leve, mais coisa de energia, muita hidratação, né? Quem tem a questão da obesidade, lembra que eu falei que tem um problema com a água. Ele retém a água no tecido e, na verdade, ele está desidratado lá onde precisa ter água. A água dele está retida nos tecidos gordurosos. Então, a gente precisa cuidar da hidratação. Oi? E esse negócio do olfato também, que a pessoa perde o olfato, fica mais difícil, né, para alimentação, né?
Fica, porque o olfato trabalha junto com o paladar. Então, a pessoa perde o paladar para o alimento e perde essa capacidade de discernir o que ela precisa. E isso já é um efeito neurológico, não é um efeito do sistema digestivo. É que o vírus tem uma parte que atua no sistema neurológico. Então, é muito importante eu saber que eu vou estar alterado. Então, eu preciso de uma orientação alimentar. É muito importante uma orientação alimentar nesse caso de doença, né? E veja, por que os mais idosos sofrem mais? Porque muitas vezes só com o decorrer da idade e os maus hábitos que a gente adquire, eu desgasto o meu sistema digestivo, meu sistema de defesa. Eu vicio ele em certos alimentos, né? Eu me acostumo a um certo tipo de quantidade de energia, não faço atividade física, então meu corpo não sabe pedir energia. Então, hora eu como menos do que eu preciso, hora eu como mais do que eu preciso. Então, é um equilíbrio total, né, que a gente precisa ter em relação a isso que a gente vai chamar de nutrição, né? Então, vai desde a ingesta do alimento, a digestão do alimento, a metabolização do alimento, né, e a excreção do alimento. Também que pode estar com problema, né, na hora de pôr os elementos para fora, né? Uma evacuação normal, né? Um mecanismo natural, como é o vômito, de pôr para fora, né? Quando uma coisa que não cai bem. Então você vê que é bem complexo essa história da alimentação, né? Bem complexo. Ah, tem duas perguntas que foram colocadas. Uma é do tempero, se o tempero também tem propriedades especiais para a nossa imunidade. E a outra é qual o porquê desse tipo de perda? Você estava falando, né, da perda do olfato. Sim, sim. A perda do olfato se deve à ação do vírus sobre os nervos da base craniana. E o olfato é um par de nervo craniano que sai direto do encéfalo. Então, indica que o vírus está agindo na região do encéfalo, né? Então, por isso que é um sintoma que demora para curar. É um indicativo muito forte da COVID, a perda do olfato, e normalmente é o último sintoma que melhora. Já em relação aos temperos, aquilo que eu vinha falando, os temperos são estimulantes do nosso sistema de defesa, do nosso sistema retículo endotelial, lembra que eu falei em outra live aqui, que esse sistema de defesa, ele atua formando a estrutura dos órgãos de sustentação, o arcabouço, com os seus espaços intercelulares, aonde tem a matriz, onde tem as trocas, e aonde funciona a água viva, que é a água produzida pela respiração celular. E ele funciona como um verdadeiro andaime aqui como é numa construção, que a gente usa os andaimes para levar os tijolinhos de um lugar para o outro, onde precisa, né? Então, o corpo usa esse sistema metabólico, essas lacunas, justamente como um andaime, levando as substâncias aonde ela precisa, né? Então, não é tão simplista quando eu penso, eu vou comer, por exemplo, iodo, e aquele iodo vai lá na minha tireoide e vai ser usado para produzir o hormônio da tireoide. É isso que acontece, mas não é assim imediato. Demora 21 dias para o iodo que eu comer chegar na minha tireoide. Porque ele vai passar por atenuações para ficar eletricamente próprio para um consumo. Então, a nutrição não é uma coisa simples, é uma coisa que demanda observação. Normalmente, mudanças alimentares tem que ser, no mínimo, eu observar 3 semanas. Eu tenho que passar essa fase metabólica, porque tem coisas que rapidamente, em uma semana, já se estabeleceram, outras coisas em 14 semanas, outras coisas em 15 dias. Em 14 dias, outras coisas em 21 dias.
em 3 semanas, ou mais, né? Então, o metabolismo é uma coisa muito especial. Então, veja, se eu quero destruir a minha tireoide, o que que eu faço? Injeto iodo radioativo. Aquele iodo imediatamente vai lá na tireoide e explode a minha tireoide. Então, a célula, ela precisa de receber uma substância adequada para o seu consumo. Então, por isso que existe uma coisa chamada digestão, gesto, divisão, né? Essa divisão, o que que é? Eu recebo o alimento, por exemplo, vou comer banana. Se aquela banana fosse injetada no meu sistema circulatório, eu morria. Não, aquela banana precisa ser mastigada, ensalivada, receber o suco gástrico, depois passar para o intestino, receber o suco pancreático, as enzimas intestinais. Daí ela vai sendo destruída, dividida em microelementos que podem ser absorvidos pelo corpo. Então, eu não sou feito de banana. Né? Então, eu preciso de um alimento de qualidade que contenha esses nutrientes que eu tenho, né? Mas eu preciso de um sistema que faça esse fracionamento. E, de repente, se o meu intestino não funciona, se o meu estômago tem uma gastritezinha, né? Não sei, tomei muito remédio e dá aquela gastrite medicamentosa. Tudo isso tem que ser visto na hora de se tratar o paciente. Nossa, Walter, muito bom, viu? Eu estou achando interessante que esse vírus, por pior que ele seja, tem algumas coisas que ele está trazendo também para a gente pensar, né? Porque agora a gente está tendo um contato diferente com a cozinha, né? Está todo mundo voltado para a cozinha. E eu vi o negócio dos extremos que você falou, porque a busca pelo doce acho que se tornou maior nessa época. Sim, o doce, além desse desequilíbrio dos extremos, né? O açúcar dá uma resposta prazerosa muito grande, imediata. É comparável assim com orgasmo. Então, muitas vezes o que a gente faz uma compensação do que não tá bom com algo gostosinho. Então, não é ruim, mas é uma compensação. Se eu tiver muito descompensado, eu vou desequilibrar bem meu corpo, né? Mas é como se a gente tivesse necessidade de buscar coisas estimulantes. Então, eu não posso me entregar aos doces, por exemplo, senão eu vou desequilibrar demais o meu sistema, né? E vou desviar todo o meu metabolismo. Daqui a pouco eu estou obeso, né? Então, o que é bom? Olhar esse fator que está por trás, que é o emocional. Então, nós nos nutrimos também pelo emocional. Desde pequenininho, né? Quando a gente está lá na barriga da mãe, a gente é o paraíso, a gente é suprido de tudo sem fazer esforço. Tudo vem através da mãe. E quando a gente nasce, a mãe põe no peito, que também é um sistema maravilhoso, que dá a cada momento tudo aquilo que a gente precisa, e afeto, porque tem o carinho. Depois a mãe vai ensinar a gente a comer com um aviãozinho, com brincadeiras, né? Depois vai fazer aquilo que a gente quer, aquela macarronada no fim de semana. Então a gente veja, macarronada é certo comer, é errado comer. Ué, depende. Se eu comer macarronada todo dia, está errado. Se eu comer aquela macarronada no fim de semana feita pela minha mãe, provavelmente eu vou me tornar mais saudável, porque tem uma carga afetiva, nutricional muito grande. Então, tudo no ser humano é relativo à sua subjetividade, mesmo a alimentação. É lógico que ao nível de sobrevivência, se eu tiver no nível de sobrevivência, tipo, tô catando comida no lixão, né? Eu tô numa guerra caçando, né? O que eu matar e comer vai me nutrir. Agora, se eu não tô com esse tipo de relação, né? Eu preciso outras nutrições juntos. E a principal da comida é o afeto. Psicossomaticamente, nós podemos considerar a comida
sinal de vida. Ganância. Nós nascemos no mundo com ganas pela vida. Por isso que quando põe o peito da mãe dentro da boca do neném, ele suga. Ele tem um reflexo perfeito que é para fazer a deglutição e levar para dentro aquilo que ele precisa. Então, nós somos seres gananciosos. Depois a gente passa a vida, isso daí se mistura com a nossa busca na vida. Então, eu tenho que saber distinguir. Senão eu sigo na vida comendo só para encher a barriga, só para o desejo. E eu não como para fazer minha verdadeira nutrição. Que a minha verdadeira nutrição começa desde lá do desejo de comer o alimento, o jeito como eu preparei, o jeito como eu comi, daí o meu corpo como digeriu e como expeliu. Tudo isso vai formar a nutrição. Ótimo, acho que ficou uma grande reflexão aí. Aproveitar essa oportunidade de cozinhar e cozinhar com uma outra visão. Obrigada. Tem males que vêm para o bem. A gente voltar Exato. É sinal de saúde. Com certeza. Obrigada, Walter. Obrigada, Cláudia. Um abraço. Um abraço. Tchau, queridos. Até amanhã. Seguimos com mais reflexões.